Graça e paz, minha amada igreja, meus amados irmãos. Estamos dando início a essa live missionária e que os jovens agora estão à frente, né, dessa live missionária, que estamos muito felizes de todos os irmãos estar assistindo essa live, tá? Vamos iniciar com a oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, Pai, por estarmos aqui dedicando esse momento a Ti, Pai, para aprendermos, né, e sermos ensinados a Tua palavra, Pai. Pai, fica com os missionários que estão dedicando ali, Pai, a sua vida para que o Seu nome seja proclamado, para que o Seu nome seja conhecido, Pai. Cuida dessas pessoas, supre as necessidades deles, Pai, e que o Senhor fique conosco durante esse culto, né, e use o mensageiro para que ele pregue, Pai, o Seu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É isso que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ficar com louvor, né? Que Deus abençoe vocês e fique bem nesse culto. Olá, irmãos, graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, mais um sábado nós estamos aqui presentes. Também aqueles irmãos que têm nos ajudado na transmissão para essa live missionária. Então nós queremos convidar todos a nós adorarmos ao Senhor, a adorarmos o nosso Rei com a alegria do nosso coração, e que possamos estar cantando louvores de exaltação a Ele e com alegria por Ele ter feito essa obra maravilhosa em nós. Então vamos exaltar o nosso Rei para sempre. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Que o louvor, que a glória, que a honra seja dada ao Senhor. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus.
teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Amém. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor que sou. Vem reinar em mim, Senhor. O Senhor seja sempre engrandecido em tudo que nós fizemos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido,
todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Agora faremos a leitura do tema e da divisa. O tema é Compaixão eu tenho. E a divisa se encontra no livro de Mateus 9:36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém. Quando ele olhou e viu as multidões, se encheu de real compaixão. Todos aflitos e desamparados, ovelhas sem ter direção. Todos perdidos sem ter esperança, na luz de um novo amanhecer. Caminhando em trevas, caminhos incertos, sem Cristo irão perecer. Compaixão eu tenho, vou me dedicar a levar a todos este amor sem par. Compaixão eu tenho, devo então mostrar o amor de Cristo e resgatar, resgatar. Como Jesus cabe a nós ajudá-los, faz parte da nossa missão. Tantos que choram tão necessitados de vida, de um teto e de pão. Grande a seara e os trabalhadores valentes, mas tão poucos são. Precisamos orar ao Senhor da seara, devemos mostrar compaixão. Compaixão eu tenho, vou me
Graça e paz, igreja. Eu vou fazer a oração pela igreja local sobre os missionários. Oremos. Justo eterno Deus, Pai, te agradeço, Paizinho, por estarmos aqui, Senhor, te glorificando, te adorando, Senhor. Pai, eu venho aqui te pedir em especial, Senhor, pela igreja local, que possa contribuir cada vez mais, Senhor Jesus, pela essa obra, esses missionários, Senhor Jesus, que cada vez mais vem expandir teu reino, Senhor Jesus, que o Senhor possa capacitar e que aquelas pessoas que não têm condições, Senhor Jesus, que o Senhor possa dar condições a elas, Senhor Jesus, e que cada dia mais a gente possa doar com amor, Paizinho, que o Senhor possa colocar em nossos corações, Senhor Jesus. Te agradeço por tudo, Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Para a gente é sempre um privilégio estar aqui para compartilharmos um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas e daquilo que Ele tem nos ensinado ao longo da nossa caminhada cristã. E hoje, em especial, a gente está trabalhando essa temática, né? Porque a seara é grande e as multidões estão aflitas e desamparadas. E a nossa reflexão se encontra lá em Mateus, capítulo 9, do verso 35 a 38. Os irmãos podem estar abrindo a Bíblia de vocês para a gente estar fazendo essa leitura, ok? Diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Oremos. Santo Deus, amado Pai, é a Tua palavra que está aberta, Senhor. Que o Senhor use o Teu Espírito Santo para nos iluminar nesse momento, para que nós possamos entender o que a Tua palavra quer falar aos nossos corações, ó Pai. E que eu seja apenas um instrumento, ó Deus. Que o Senhor possa estar colocando as palavras certas na minha boca, ó Deus, e nos ajudando a entender, ó Deus, e colocar em prática aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Em Cristo Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, esse texto aqui é bastante interessante, né? Porque se a gente for voltar para o propósito do livro de Mateus, a gente tem tido a oportunidade de estudar esse livro exclusivamente na Escola Bíblica Dominical, e a gente vê que o propósito de Mateus, desse livro em geral, é mostrar a figura de Cristo, quem Ele é, e o estabelecimento do seu reino. Em especial, Jesus vai instruir os discípulos em várias ocasiões. Mas se a gente for ler o capítulo 8 e o capítulo 9, que são os capítulos que sucedem esse trecho que a gente acabou de ler, a gente vai ver que existe uma sucessão bastante interessante sobre a manifestação do poder de Cristo e sobre quem Cristo é, como seria esse seu reino, tá certo? E aqui a ênfase especial, entendendo melhor um pouquinho esse contexto, se encontra nos milagres que Cristo fez, tá certo? E é interessante a gente abrir um parêntese aqui, que os milagres seriam uma forma de manifestar o poder de Deus e confirmar que Jesus era o Cristo, o Messias que viria para resgatar o seu povo, mas isso servia também para atrair as multidões, tá certo? E conferia essa autoridade à figura de Cristo. E é interessante que esse trecho a gente vai ver de uma forma bem geral, né, que Cristo vai confrontar os discípulos sobre a necessidade deles terem compaixão aos que o rejeitavam. Por que eu falo isso? Porque se a gente for ver dentro desse propósito que eu falei do livro, a gente vai ver que Cristo, ele queria preparar os seus discípulos, os seus seguidores para o seu reino, apesar da rejeição do seu povo. A gente vê que desde o capítulo 8, especificamente Mateus 8, o verso 12, a gente vê quando o centurião vai demonstrar a sua fé para com Cristo, Jesus vai falar o seguinte, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas os súditos do reino seriam lançados fora, onde haveria choro e ranger de dentes. Ou seja, Jesus aqui estava mostrando, através de uma perspectiva bem interessante, que
Cristo estava sendo desprezado por aqueles que deveriam ser seus súditos. Quem seriam esses? Os próprios israelitas, tá certo? Que seriam os judeus, no caso. Mas eles estavam rejeitando a autoridade de Cristo em diversas circunstâncias. E muito pelo contrário, a gente vê que as pessoas, os gentios, eram que estavam crendo em Deus e se arrependendo de todos os seus pecados, e assim o seguia. Sabendo disso, a gente entra nesse texto que vai falar justamente sobre essa necessidade de compaixão para todas as pessoas que Cristo está manifestando aqui. E a gente vai ver já do verso 35 que inicia-se uma narrativa bem interessante das viagens de Cristo. A gente sempre vê Cristo fazendo essas viagens com os discípulos e acompanhado por uma certa multidão. E os historiadores apontam que essa região ficaria mais ou menos na Galileia. E é interessante porque se a gente voltar um pouquinho em Mateus, vocês podem ver que antes desse episódio existiu uma outra primeira viagem. Jesus não estava com os discípulos, mas existiu uma viagem que antecedeu esse episódio, lá em Mateus capítulo 4, verso 23 a 25, que é quando Jesus começa a manifestar os seus poderes através da cura dos doentes, que vocês podem estar dando uma olhadinha melhor. E se a gente for comparar Mateus capítulo 4, do verso 23 ao verso 25, vai dizer que as multidões o seguiam por conta justamente desses milagres. E as multidões estavam admiradas com o tamanho poder de Cristo, que Cristo tinha de curar os enfermos. Ao contrário, a gente vê aqui nessa ocasião que Jesus estava passeando por todos os lugares com os discípulos. A gente vê que aqui muda um pouquinho o cenário. Aqui o cenário que Cristo aparece com os discípulos é um cenário de crítica, de dúvida, de ódio, justamente não só pelo povo. A gente vê isso lá no capítulo 8, verso 34, quando Jesus ele cura alguns endemoniados. A gente vê que a cidade, vendo que Cristo realizou esse milagre, ao invés de eles agradecerem a presença de Deus, do próprio Deus, Cristo encarnado, eles pediram para que Cristo saísse do território dele. Ou seja, a gente vê a inversão dos valores. De um lado, inicialmente, os milagres estavam atraindo as pessoas, e agora a gente vê a figura de Cristo sendo um motivo de ódio para essas pessoas. E a gente vê que isso não acontecia somente em relação ao povo. Os líderes fariseus, eles também estavam rejeitando a Cristo. A gente vê isso no capítulo 9, do verso 11 ao verso 13. Vocês podem estar vendo direitinho quando vai falar sobre o chamado de Mateus, que é justamente quando os fariseus tentam atacar Jesus, perguntando por que ele comia com publicanos e pecadores. E Cristo vai dar uma lição bastante interessante quando ele vai falar que ele veio, não foi para os sãos que tinham saúde, mas para aqueles que eram doentes e precisavam dele. Ou seja, a gente vê que muda, vê o contraste, né? De um lado, Cristo era aclamado, e do outro, Cristo já aparece como uma pessoa que estava sendo rejeitado, sendo alvo de duras críticas e ódio, tanto pelo povo quanto pelos líderes religiosos. E aqui é interessante que nesse versículo Jesus ele passava por todas as cidades, né? Não diz, Jesus passava pelas cidades mais ricas, pelos povos mais bonzinhos, pelos povos que não tinham nenhuma queixa contra ele. Não, Jesus estava passando por todas as cidades e todos os povoados, mostrando aqui que todas as pessoas, inclusive os que eram rejeitados naquela época, eram considerados importantes para Cristo, tá certo? E isso por quê? Porque a gente vê o resumo do ministério de Cristo nesse primeiro versículo, que é o verso 35. E a gente vai ver que Cristo, ele não só andava passeando, batendo papo nessa cidade, não, muito pelo contrário. O que é que ele fazia? Tem 3 ações importantes aqui. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas e ele curava as necessidades de todos os enfermos, tá certo? Isso aqui ilustra o ministério de Cristo como uma forma de reunir as pessoas. Mais para frente ele vai trazer que esse ministério de Cristo ele pode ser ilustrado como um rebanho espalhado, ou até mesmo como uma colheita, tá certo? Mas o que importa aqui é que esse ministério de Cristo tinha essas ações em mente, ou seja, o ensino, a pregação e a cura das pessoas, mas também
Cristo ele se importava em trazer as pessoas que estavam perdidas de volta, e também com isso novos convertidos iriam sendo adicionados ao seu reino. Tudo isso pelo ensino, pregação e a cura. No verso 36, a gente vê um cenário bastante preocupante, tá certo? Que é quando ele vai mostrar qual seria a real condição da humanidade. Quando ele fala que viu as multidões e teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, a gente vê que realmente a humanidade, ela está nessa época, e não é tão diferente dos nossos dias atuais, elas estavam realmente como um rebanho que não tinha pastor. A gente vê aquela ilustração do ministério de Cristo como o próprio pastor. E se a gente for ver qual seria o pano de fundo desse contexto, a gente vai lá em Ezequiel, capítulo 34, do verso 5 ao verso 6, que é quando Ezequiel, que foi um profeta, ele vai denunciar alguns pastores que não estavam cuidando do seu rebanho. Muito pelo contrário, os pastores estavam se preocupando com seus próprios interesses. Então o contexto seria mais ou menos esse, de que essas ovelhas, estando sem uma orientação do pastor, elas estariam desamparadas. E é interessante que, se a gente for olhar, Ezequiel, capítulo 34, o verso 5, vai dizer o seguinte, por isso elas estão dispersas, porque não há algum pastor. E quando foram dispersas, elas se tornarão comidas de todos os animais selvagens. Ou seja, a gente vê realmente que uma ovelha, quando está sem um pastor, ela vai estar propensa a qualquer tipo de perigo, né? Mas mesmo assim, Cristo se mostra nesse trecho como uma pessoa que se preocupa e tem compaixão dessas ovelhas desamparadas, tá certo? E de todos os homens na atualidade que perecem por falta de conhecimento, já fazendo uma analogia para os nossos dias atuais. Mas diante dessa precariedade da humanidade, Cristo ele não ficou atônito, ele não ficou passivo diante dessa situação. Qual foi a reação de Cristo? Ele, ao ver essas multidões, ele teve compaixão dessas pessoas. E o que seria essa compaixão? Seria justamente esse amor, essa misericórdia, que foi justamente uma das principais características do seu ministério. A gente vê que Cristo, ao longo do seu ministério, ele se preocupou com todos os problemas dos homens, com o sofrimento dele terreno. E a gente vê isso manifestado nos seus milagres, nas suas curas. Cristo em nenhum momento apareceu dizendo que o homem não iria sofrer. Muito pelo contrário, Cristo se mostrou como uma pessoa que iria lá, iria ajudar o ser humano em todos os seus sofrimentos. E a gente vê que essa cura é justamente um ato de misericórdia e graça para essas pessoas que não mereciam isso. Tá certo? E essa é uma das lições mais importantes do seu ministério. E, como eu já falei, essas ovelhas, elas estavam, por isso que algumas versões vai trazer que elas estavam desgarradas e errantes, ou aflitas e desamparadas, trazendo justamente esse sentido de risco mortal, né? Ela poderia cair em qualquer cilada e correr risco realmente de perder a sua existência. Então a gente vê que aqui não se trata necessariamente de várias ovelhas juntas ou uma separação delas, mas sim do desespero individual que representaria o pecado individual de cada uma pessoa, tá certo? E esse motivo seria justamente a ausência desse pastor, que não é muito diferente da nossa atualidade. Muitas igrejas, elas têm pastores, têm autoridades em números, mas não existe realmente uma pessoa que seja um pastor de fato, que cuide desse rebanho. Eu não estou falando de nenhum contexto especial, mas principalmente naquela época, haviam sinagogas, haviam pessoas que não se dedicavam àquilo que Jesus falava, que era o ensino à palavra de Deus e a própria pregação da palavra de Deus. Muito pelo contrário, algumas se dedicavam ao comércio ilícito, como a gente vê que Jesus também fala em Mateus, e a outras questões secundárias que não é o foco do reino de Deus, mas sim a sua palavra, certo? Ou seja, a gente vê que na igreja primitiva, né, da igreja aqui de Mateus, os pastores, ao invés de aproximar seu rebanho para o reino, estava muito pelo contrário, fazendo eles serem afastados cada vez mais.
Dito isso, ele encerra lá no verso 37 para o 38 com uma metáfora bastante interessante, que seria uma metáfora justamente para esse fim dos tempos, no qual ele vai usar a colheita, né? Ou seja, a gente vê que uma ênfase aqui especial para a proclamação do Evangelho. A gente vê um anúncio escatológico de que seria um sinal, quando todo mundo tivesse acesso a essa mensagem de Deus, aí viria um fim. E isso desperta em nós a necessidade e a urgência de levarmos a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem, para que elas venham realmente se arrepender e crer em Deus. Ou seja, isso também contrastaria com essa condição deplorável da humanidade. Ou seja, a gente vê que ainda há esperança para as multidões, e elas são vistas como um campo de colheita amplo que aguarda justamente um trabalhador. E esse trabalhador poderia ser você, ser eu, ser todos nós. E a gente vê aqui a importância do trabalho missionário, porque sem os trabalhadores, muitas das pessoas que vivem na multidão, elas ficarão ainda perdidas à mercê de todo tipo de ataque. E esses trabalhadores, Jesus, ele faz uma analogia especial aqui no contexto para os discípulos, que seriam justamente essas pessoas que seguiam e imitavam Jesus na proclamação da vinda do seu reino. O capítulo 10, verso 7, vai deixar isso bem mais claro. Vocês podem estar olhando. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: porque por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Ou seja, a gente vê que a necessidade é de anunciar a mensagem de Deus. Mas um contraste bastante importante é que os trabalhadores, eles são poucos. Ou seja, Cristo mostra aqui que poucas pessoas estão dispostas a cumprirem com esse trabalho. E é interessante que quando a gente fala em trabalho, a gente pensa em um salário, né? Quando um proprietário, um dono de algum empreendimento chama o seu trabalhador, eles trabalham para ganhar um salário. E na nossa caminhada cristã é da mesma forma. Não são os senhores da seara, não são os trabalhadores que são o próprio senhor da seara, tá? E eles não têm autoridade sobre as outras pessoas que trabalham na seara. Somente o proprietário tem essa autoridade, certo? E a gente percebe que, por exemplo, na nossa vida diária, existem dias que são mais fáceis da gente trabalhar na área que a gente atua, e tem dias que são mais difíceis, mas a gente tem a certeza que, independente das circunstâncias, no final do mês a gente sempre recebe o nosso salário que é prometido. Na nossa vida cristã não é diferente. Deus não nos prometeu uma vida isenta de sofrimento, mas Ele nos promete a vida eterna. Então é essa que a gente deve ter em mente. Verso 38, ele vai fazer um pedido, né, para os discípulos, solicitando que eles pedissem ao Senhor, rogassem a Deus, para que mandassem mais trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, a gente vê aqui que a ênfase é quando ele diz: peçam, pois, o Senhor da colheita. A gente vê que aqui o ministério de Cristo e o ministério da igreja e o ministério dos discípulos, o nosso ministério, ele não é nosso, é um ministério que vem de Deus, que pertence a Deus. E ele deve ser motivado e deve ser movido somente pela oração, tá certo? Ou seja, não basta a gente querer ou ter alguma habilidade em tocar ou em falar bem, mas a gente tem que sempre ter em mente que a oração, ela também vai ser bastante aliada em qualquer ministério que a gente venha desempenhar, e também é necessário que exista uma vocação para isso, que está intimamente condicionada à nossa comunhão com Deus pela oração, que nada irá substituir isso, tá certo? Ou seja, ninguém vai poder realizar uma obra sem ser chamado, e para isso é necessário a gente estar equipado e preparado para essa tarefa, e a gente sabe que Deus é quem nos capacita através da sua palavra. E aqui a compaixão, a gente vê que ela se entrelaça de forma bastante interessante com a oração. Ou seja, a caridade em si só, ela acaba sendo fútil quando a gente não ora por aquela pessoa, ou quando a gente não apresenta a palavra de Deus para aquela pessoa. Não estou dizendo que não é importante as ações sociais, elas são muito importantes, mas a compaixão,
a maior forma de nós demonstrarmos compaixão é manifestando graça a essas pessoas, apresentando o Cristo a elas, tá certo? Porque independente dessas circunstâncias temporárias que vai perecer, o nosso espírito ele é eterno, e se ele não tiver cativo a Deus, nada vai conseguir tapar esse buraco na nossa alma. E a gente vê que aqui essa oração ela vai ser fundamental para essa expansão do reino de Deus, tá certo? E não também excluindo a nossa contribuição financeira, que também vai ser muito importante, principalmente para o envio de missionários e a manutenção. Mas a ênfase que eu quero destacar aqui é a importância de nós realmente termos um relacionamento com Deus, conhecermos a sua palavra e divulgar ela a todas as pessoas, seja no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Sabendo também, como eu já falei, que é o Senhor, nós trabalhamos para o próprio Senhor da colheita, ou seja, quem vai garantir o sucesso de toda e qualquer colheita, fazendo essa analogia ao campo, né, vai ser o próprio Deus. É Deus quem faz a obra e é Ele que é o Senhor da própria seara. Sendo assim, a gente vai receber o salário justo, que seria a nossa vida, a vida eterna, que não vem dos nossos próprios méritos, mas do próprio Deus. E isso mostra a nossa necessidade de alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus. E também a nossa tamanha responsabilidade de vivermos uma vida cristã que é autêntica, que é dedicada aos pés de Cristo, tá certo? Ou seja, a gente vê que realmente Mateus ele se preocupa em mostrar a ausência dos líderes em alguns aspectos, especialmente na falta de cuidado com os seus, mas também seria um alerta para os próprios discípulos da importância de eles seguirem a sua vocação, que seria de andarem seguindo o modelo de Cristo que ele mesmo expõe aqui. Eu trouxe algumas aplicações mais diretas para a gente estar refletindo um pouquinho e para a gente estar tentando aplicar nas nossas vidas. Ou seja, se a gente for analisar em um maior detalhamento esse texto, a gente vê que Cristo aqui ele se apresenta como um exemplo, como um servo exemplar, tanto empregador, como um auxiliador, como uma pessoa que tem compaixão, como um conselheiro, que aqui ele traz esse conselho para os discípulos, né? Quando ele pede para eles orarem pelas pessoas que ainda não o conheciam, e como um missionário que roga por obreiros. Ou seja, a gente vê que nós devemos realmente seguir esse exemplo de Cristo. Não sou eu, não sou o irmão, mas o exemplo de Cristo, porque nós somos falhos e Cristo ele é o único que é perfeito. Trabalhem, mesmo que a colheita ela seja um trabalho difícil e árduo, é de Deus que vem a nossa recompensa, tá certo? Outra aplicação que a gente pode tirar é que Cristo ele é suficiente para suprir todas as necessidades de um povo necessitado. A gente vê aqui que essas ovelhas elas estavam precisando de um cuidado, e por mais que elas tivessem sido abandonadas ou rejeitadas, Cristo ele sempre vai ser o nosso bom pastor que vai estar disposto a nos socorrer, independente das circunstâncias. E por último, assim como necessitamos de compaixão e nós recebemos de Cristo, nós devemos permanecer motivados a agir da mesma forma, para que outros eles venham ser alcançados pela palavra de Deus, que é a salvação dos homens. Então que realmente Deus nos ajude nessa caminhada, que é uma caminhada difícil, que é uma caminhada movida por vários desafios, mas que a gente possa estar sempre de olho, com os olhos voltados para Cristo, porque Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Amém? Eu vou estar orando nesse momento para que Deus continue falando conosco ao longo da semana. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra que foi colocada aqui nesse momento. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor guarde elas nos nossos corações, ó Pai, que a Teu tempo ela venha dar frutos, ó Pai. Que o Senhor desperte em nós o desejo de levar a palavra para aqueles que ainda não Te conhecem, assim como nós fomos alcançados pela Tua palavra um dia, por alguém que o Senhor nos usou, ó Deus. Perdoa todas as nossas falhas, ó Deus, retira de nós tudo aquilo que não Te agrada, para que nós possamos seguir firmes na Tua palavra, permanecendo fiel a ela. Que o Senhor nos dê uma semana,
uma semana e um resto de semana na tua santa e bendita paz. Em Cristo Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, né? Pedimos oração pelos missionários que estão em torno de em todo Pernambuco, né? Trabalhando para a obra de Cristo, trabalhando para que o nome de Cristo seja pregado, né? Pedimos oração também pelas igrejas locais, né? Que necessitam das orações, da graça do Senhor para a pregação do seu evangelho fiel. Gente, vamos encerrar com a oração essa live. Agradecemos também a Deus por essa oportunidade, né, de nos ter dado, de dirigir essa live, os jovens, e que Deus venha nos abençoando. Oremos. Senhor e eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela sua graça nas nossas vidas. Muito obrigado que o Senhor sempre está presente, Pai, nos nossos momentos mais difíceis, nos nossos momentos mais felizes, Pai. Pai, continua abençoando os seus missionários. Continua abençoando aquelas pessoas do qual dão sua vida para a pregação do Evangelho. Pai, abençoa aquelas igrejas que estão sempre ali ensinando também o seu Evangelho, Pai. Supre todas as necessidades, Pai, dessas pessoas e dessas igrejas. Pai, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela palavra do Léo, que o Senhor venha cuidando cada vez mais de nós, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus,